Boa noite a todos. Muito bom estarmos retornando, né? 2026, iniciando com tantas informações, tanta coisa acontecendo. Hoje em especial. Vou passar primeiro algumas informações. Primeiro quero dizer que sejam todos muito bem-vindos novamente, para todos nós, né? Encarnados e desencarnados, que nos acompanham por aqui. Boa noite também a vocês que nos acompanham de casa, dos seus lares, que estão sempre acompanhando a nossa casa, Centro Espírita Miguel Oficial, pelo canal do YouTube. Eu queria dizer para vocês que a nossa casa estão com os cursos abertos. Olha que maravilha! Dá uma olhadinha lá no site, Centro Espírita Miguel Oficial, mais uma vez. centroespiritamiguel.com.br. Às vezes são tantas letrinhas que a gente acaba se atrapalhando, mas que bom que nós temos sempre alguém que possa corrigir, isso é bom. Dá uma olhadinha lá, tem curso, já abrindo a inscrição, muitas possibilidades de iniciar, para quem tem interesse, e de continuar também, né? Quem parou, está retornando, olha que maravilha, você está retornando para a gente, olha que delícia, né? É muito bom. Gente, também está na época do ENEF, fazer a inscrição. Você acha que você vai ficar em casa de bobeira? Faz a inscrição lá no ENEF, tem o site também, que tenha coisa boa nesse dia, nesse período do carnaval acontecendo. Então não fica de bobeira em casa, vem estar conosco, aprender conosco, e dentro da nossa casa, num local aconchegante, acolhedor, aprendendo sobre Jesus e tantas outras coisas que a gente vai aproveitando nesse período, né? Uma outra coisa também, estamos em reunião, então nós pedimos sempre que os celulares, por favor, estejam em modo de vibração, tá? No vibracal, para não termos interferência. Quem trouxe suas aguinhas, por favor, pedimos também. Não esqueça na hora de ir embora, após o passe, para pegar a sua aguinha, a sua garrafinha. E você que está em casa, aproveita também, coloca a sua garrafinha com água, ou seu copo com água, sua jarra, para ir fluidificando enquanto estamos nas vibrações, nas reflexões que vamos ouvir essa noite. Uma outra coisa, tem feito muito calor, não é? Bastante. Às vezes o ar-condicionado nem dá vazão. Mas a gente precisa ter um lembrete. Nós estamos dentro de uma casa espírita, então nós precisamos ter umas roupas também adequadas, né, para que possamos estar à vontade com o calor, mas comportados, né? Não que a gente seja descomportados, né? Não é isso, mas para que a gente possa se sentir mais à vontade, sem ter nenhuma interferência, enfim, tá bom? Sempre é bom ter um cuidado, né? Outra coisa, se você der uma olhadinha no site, também você vai encontrar informações sobre o nosso jornalzinho, que tem várias orientações, muita coisa acontecendo na nossa casa, tá? Tem dúvida no culto, como se faz o culto do Evangelho no lar? A gente tem a orientação. Se alguém precisar, temos um folderzinho ali, explicativo. E aí no final pode vir aqui falar comigo, tá bom? Ou comigo, com a Cris, com um de nós aqui que ficarmos na mesa, enfim, para podermos passar essa orientação. Gente, culto no Evangelho no lar é abrir a porta da nossa casa para estarmos nas melhores companhias, para deixar Jesus entrar, né, na nossa vida, no nosso coração, no nosso lar, visitando os nossos queridos.
Uma outra orientação também, enquanto você estiver, após o estudo, né, as reflexões dessa noite, está aguardando para o passe, esteja em estado de prece. Estado de prece? Sim, concentrado, mentalizando o nosso Mestre Jesus, conversando com Ele, que naquele momento em que você for chamado para receber o passe, você já está nessas vibrações da espiritualidade, tá bom? E aí vamos para uma novidade. Hoje é a segunda sexta-feira do mês de janeiro. E a nossa casa está retornando hoje com a prece da saudade. Estão lembrados? Né? Nós tínhamos a prece da saudade presencial, houve aquele momento em que deu uma paradinha, depois começou a gravação, e daí até o mês passado estávamos gravando as preces uma vez ao mês para apresentar para vocês. Mas a nossa casa teve uma grande mudança. Sejam muito bem-vindos. É a primeira vez que vocês chegam? Ah, tá. Sejam muito bem-vindos assim mesmo. Tá bom, aos domingos. E aí a nossa casa agora passou até o informe aqui. Nós temos a primeira quinta-feira do mês, com prece da saudade, a segunda sexta-feira do mês, também com prece da saudade, e a terceira, que primeira acontece na quinta-feira, tá? Esse mês nós não tivemos, porque ainda estávamos no período do recesso. Agora, hoje é a segunda sexta-feira, e no terceiro domingo será no dia 18 e acontece no mesmo horário da reunião pública. Então nós teremos três preces da saudade acontecendo ao mês. Então se você perder uma semana, você pode estar vindo na outra semana. Será sempre o mesmo tema, a mesma página inicial, mas com expositores diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos aqui Rosana Mondaini, que vai trazer para nós a prece da saudade, com o tema Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Iniciando bem, né? Iniciando com a prece e transmissão do pensamento. Olha que maravilha. Bom, para nós que viemos ao longo do tempo estudando um pouquinho mais a doutrina, tentando aprender um pouco, né? A gente vem buscando compreender que a vida, né? Compreender a vida sob a ótica da imortalidade. A morte não é um adeus definitivo, não é. Mas um até logo. Nossos entes queridos, eles não se perdem, nunca. Eles apenas prosseguem sua jornada em outra dimensão da existência. Então hoje nós estamos aqui, nesse momento, com essa reunião da prece da saudade, em intenção aos nossos afetos, nossos amores. E isso nos traz conforto, esperança e fé. Eu só esqueci de falar uma única coisa antes. Para aproveitar e dizer que se precisarem de atendimento fraterno, às sextas-feiras agora está acontecendo presencialmente. Então você pode chegar às 18h30, dizer que veio para o atendimento fraterno, você será atendido, tá? Vai de 18h30 às 19h15, tá bom?
Aí vocês podem, temos também na quinta-feira às 13h30 e o domingo 9h da manhã. Então, carinhosamente, eu vou pedir que Kátia Fraga, por favor, traga para a gente a página de abertura da noite de hoje. E depois ouviremos, então, teremos a prece inicial e o estudo com a Rosana. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Do livro Episódios Diário, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza em teu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que constituem mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico, inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas, e ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação da morte. O sono é uma quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faz uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganastes, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de tão pouco, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Graças a Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, unindo os nossos corações e os nossos pensamentos, levando, Senhor, as nossas vibrações a todos os nossos afetos, que fisicamente não se encontram mais aqui conosco, mas em espírito, Senhor, permanecem nos nossos corações, nos nossos pensamentos, na hora do nosso sono, hora de reencontro, hora de lembranças. Assim, Senhor, nós te pedimos que essa noite de hoje possa ser em favor de todos os nossos queridos, aqueles que partiram, mas aqueles que ainda se encontram, Senhor, ainda em saudade, ainda buscando compreender o que é a vida dos dois planos. Mestre querido, somos gratos por poder chegar até aqui e ter um momento em que possamos lembrar desta forma a prece da saudade e dedicar a esses nossos queridos. Assim, Mestre, pedimos, fortaleça-nos, Senhor, trazendo a fé e esperança para todos nós. Que nesse momento de sono, em que se fará ainda, que possamos ter o abraço, o aconchego, o carinho, as palavras, Senhor, que acalentam os dois lados. Pedimos ainda, Senhor, que as águas que ali se encontram possam ser fluidificadas e que se transformem em um remédio para o nosso corpo físico e corpo espiritual.
Ainda te pedimos, Mestre, que atue nas mãos dos passistas para que eles sirvam de instrumentos no momento da aplicação do passe. E ainda assim te pedimos, Senhor, intua Rosana em suas palavras e com certeza, com o tema de hoje, sempre nos trazem a reflexão necessária, a necessidade, Senhor, de refletirmos e compreendermos os teus ensinamentos para prosseguirmos com fé. Assim, Senhor, pedimos então a tua permissão sobre as tuas bênçãos de Maria Mãe Santíssima, de Miguel de Catuíde, para iniciarmos a prece da saudade da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora é com você. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui, mas também é uma grande responsabilidade. Primeira reunião do ano, primeiro dia de reunião da prece da saudade. Mais do que nunca, a prece para mim foi muito necessária para que eu possa ser bastante intuída para esse momento. Porque a gente estuda, mas parece que a gente fica sempre faltando alguma coisa, né? Mas vamos lá, vamos começar. Nós, como eu falei, nós estamos retomando, né? A Cátia também falou, a prece da saudade presencial. E não poderíamos iniciar com um tema melhor ainda, né? Mais providencial que esse, que é o capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis. Os itens de 9 a 15. Ação da prece e transmissão do pensamento. O Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, né? Pelo menos para nós, espíritas, nós sabemos disso. Justamente porque a doutrina espírita nos consola, esclarece e liberta. Do quê? Da nossa ignorância, né? Essa ignorância de não saber sobre as leis de Deus, que durante muito tempo, né, foi nos trazida de uma maneira equivocada. E também dessas crendices que a gente ouve por aí. E uma das coisas que a doutrina espírita nos revela é que a morte não existe. Isso é maravilhoso. Para nós, não é um adeus, e sim um até breve. Essa é a certeza que a doutrina espírita nos dá. Como nós vemos isso, aí é de cada um. Mas isso é o que a doutrina nos fala. É lógico que saber disso não impede que a gente chore. Não é isso que ela está falando. Temos o direito de chorar, faz parte, né? Também temos o direito de sentir saudade. Quem já perdeu um ente querido, nesses momentos que acabamos de passar por festas, né? Poxa, era tão bom, era assim, né? Temos esse direito. E também temos o direito de vivenciar o luto. Quanto tempo tem um luto? Tem um tempo fixado para que esse luto aconteça em nossas vidas? Não, né? Vai do entendimento de cada um. E a gente precisa, e a doutrina também nos fala, respeitar esse tempo de cada um. Até a pessoa aprender a viver sem aquele ente querido de novo. Mas também ela ajuda a compreender que a vida continua. E o que morre não é esse corpo, o que morre é esse corpinho físico. Mas nós, né, essência divina,
É o que nós somos, espíritos. Nós continuamos a viver. Por isso que é um até breve, não é um adeus. Adeus é quando eu não vou ver mais aquela pessoa. Mas um até breve, ó, tchau, até já. É assim que a gente entende. Olhando para essa explicação, cada um pensa, o que é mais consolador para si? Um adeus, nunca mais eu vou ver aquele meu ente que partiu, ou a possibilidade, mais ainda, a certeza de que um dia nos reencontraremos. Para mim, e acredito que para todos que aqui estão, a segunda opção é bem melhor, né? Por quê? Porque esses laços que nos unem aqui na Terra, eles não se rompem. Mesmo os laços fora do amor, eles também não se rompem. Porque os laços que não são de amor, eles na verdade são de quê? De um amor não compreendido. Aí vira laço de ódio, de ressentimento, de mágoa, de dor. Mas o que uniu aquelas duas pessoas, aqueles dois espíritos, é o amor. E que quando a gente não trabalha muito bem com o amor em nossas vidas, aí a gente sabe os resultados, né? Eles não são muito bons, né? E também, quando nos é permitido, como é que a gente retorna a ver esses entes queridos que já partiram? Através do sonho. É muito comum, né? Tem pessoas que não sonham, mas muita gente fala assim, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com a minha mãe, ou com um ente querido que já foi. E podem ter certeza que o encontro, houve ali aquele encontro tão desejado. Muitas das vezes eu acordo com aquela reminiscência, sabe? E eu acho que sonhei. É porque o cérebro não codificou muito bem. O cérebro é físico. Mas a impressão é minha, espírito. Então eu fico naquela assim, eu acho. E naquele momento ali, é maravilhoso. Né? Às vezes a gente acorda saudoso, então choroso, ou então muito alegre, devido ao que aconteceu. Né? Mas também tem uma outra maneira. Se fecharmos os olhos aqui e agora, e trazer à nossa mente a lembrança daquele ente querido, lembrar do momento alegre, e também vamos sentir. Às vezes esse momento é tão profundo que a gente sente a presença daquele irmão. Isso também é possível. E até mesmo continuarmos unidos em pensamento. Quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa, né? Para quem já perdeu os seus entes queridos, estou fazendo alguma coisa e o meu pensamento me lembra daquela pessoa que também fazia a mesma coisa. Eu aprendi com ela a fazer ou com ele a fazer aquilo. É uma maneira de eu lembrar daquela pessoa. Só para mostrar isso tudo, que esses laços não se rompem, como muitos tentam dizer, né? Morreu, acabou. Não é assim. Mas precisamos agir com prudência. Por quê? Porque precisamos agir também com amor. Para que os nossos pensamentos não perturbem ou até mesmo desequilibrem os nossos entes queridos que partiram. Porque se eu estou aqui numa dor muito profunda e fico naquele momento de que, ai, como eu queria você aqui, eu sinto tanto sofrimento. Não é que a gente não possa sentir saudade, como eu falei no início, mas eu preciso ter prudência, eu preciso ter cuidado como eu lido com isso. Por quê? Eu sei como o meu ente querido está na pátria da espiritualidade? Não.
Às vezes ele está até mais aflito que eu. Ou às vezes ele está numa condição que ele não pode me ajudar, ele não pode vir para perto de mim. Ainda não é permitido. Então são várias situações que ocorrem na pátria da espiritualidade que eu desconheço. E que a maneira que eu lido com isso, em vez de ajudar, eu prejudico. Por isso que eu falei que nós precisamos ter prudência. A doutrina espírita nos esclarece isso muito bem. Por quê? Porque o pensamento é a ferramenta que chega até lá. E o que eu penso, chega. Muitos dos nossos irmãos, eles são até, em alguns momentos, isolados dessas nossas vibrações, para que eles não sofram mais do que eles já sofrem. Porque vocês já pararam para pensar uma coisa? Quando um ente querido meu desencarna, geralmente a gente se afasta de quem? Do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, ou da filha. Né? É uma pessoa que partiu. Quando às vezes pode ser duas ou tal. Mas quando é aquela criatura, uma só, e eles perdem todos os seus contatos. Já pararam para pensar nisso? Como é dolorido para eles, porque eles vão ficar sem todos que ficaram por aqui. É no coletivo para eles. Então, essa perda é muito maior. E eu preciso ter caridade para com isso. Ainda mais se o meu ente querido não entende muito bem do que a doutrina espírita nos fala. De que a vida continua, a morte não existe. Ele vai ficar naquele estado de perturbação. Quanto tempo? Não sabemos. Por isso que nós precisamos conversar sobre a morte. Porque ela chega para todo mundo, ela é bem democrática. É novo, é mais idoso, é rico, é pobre, ela vai chegar. E como nós estamos preparados para isso? Nos preparando para esse momento. Já paramos para pensar nisso? Geralmente a gente escuta o quê? Quando a gente fala sobre morte. Não vem agora não, sai daqui. Né? Não é isso que a gente escuta? Falando nessas coisas. Isso faz parte da nossa vida. Parece que se eu não falar na morte, ela não vai chegar. Mas ela chega. Mas existe uma ferramenta poderosíssima que todos nós, indistintamente, podemos usar. Independente de religião. Que se chama prece. Oração. Porque tem orações, né, os espíritos falam, que arrombam a porta do céu. De uma maneira figurada, né? É tão forte e poderosa, tão bem elaborada, tão bem sentida, mais do que elaborada, né? Porque não são as palavras, mas é o sentimento, que é um refrigério para aquele que recebe. Porque nós podemos orar por quem? Durante muito tempo, achava-se que não precisava orar pelos mortos, pelos desencarnados, que para nós não são mortos, né? São desencarnados. Mas durante muito tempo, não se orava. Ou então, se pagava pela prece, pela oração daquele que morria. Eu não sei, não é da minha época, mas eu lembro de contarem, né, que o velório era em casa e se pagava uma pessoa para fazer as orações. É bem interessante, né?
Acontecia. Hoje eu acredito que não aconteça com tanta frequência. Acho que esse movimento já acabou. Mas a gente precisa entender o que é a prece. Qual é a ação dela em nossas vidas? Qual é o efeito que ela tem? Né? Porque a maneira que eu oro é fundamental. Porque essa prece não são só as palavras, elas precisam vir com sentimento. Para que o direcionamento que eu der a ela console, ela leve o refrigério, ela leve a calma para aquele por quem eu oro. E nós podemos orar uns pelos outros, podemos orar por aqueles que já partiram, podemos orar por aqueles que partiram de uma maneira mais dolorosa, que é o suicídio. Por que eu falo que nós podemos orar por eles? Porque também, durante muito tempo, se achava que não era permitido orar por eles, porque eles violaram, né, a lei do amor, a lei maior, atentaram contra a sua própria vida. Mas eles também precisam das nossas orações. Podemos orar pela paz do mundo. Quantos de nós aqui tem um movimento da oração pela paz? Às terça-feiras, se eu não me engano, né? De manhã, acho que é 9 horas da manhã. Mas nós não precisamos orar somente nesse horário. Podemos orar a qualquer instante. Ah, Rosana, eu vou passar o dia inteiro orando? Essas perguntas assim que eu faço aqui, é porque a gente já está aqui um tempinho, a gente já escutou algumas vezes, né? Por isso, ainda há pouco a Kátia trouxe, né? É estado de oração. Não vou precisar ficar o dia inteiro orando o Pai Nosso, mas o meu pensamento, o meu sentimento, dependendo de como eu estiver emocionalmente, eu estou em estado de prece, sim. Uma pessoa que faz as suas orações diárias, né? Eu acordo de manhã. Como é que vocês acordam de manhã? Já no botão automático, pulando da cama? Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É assim, já fazendo checklist de tudo que eu tenho que fazer no dia, pulando da cama no automático? Ou eu me permito acordar 5 minutos antes? Bota o telefone, o relógio, seja lá o que for, para despertar 5 minutos antes. E acordar com calma. Podendo orar por 5 minutos. Como é que eu sou? Porque, veja, quem determina isso? É o outro? É o outro que fala para mim? Ou sou eu que determino lá a hora que eu vou botar no meu relógio para despertar? Por isso que a ação da prece, ela está totalmente ligada ao meu desejo. Seja para o nosso ente querido que partiu, seja para o meu ente querido que está aqui, sou eu que vou terminar. E além de tudo, a prece por mim mesma, essa é fundamental. Por isso que acordar 5 minutos antes é ganho, não é perda. Porque eu vou me preparar para o dia que está aí vindo, está chegando. E como é que eu quero que meu dia seja atabalhoado, corrido, sem tempo para nada? Quem determina isso? Eu. Ao passo que se eu orar, rogando a Deus,
Mas eu posso orar também pelos espíritos protetores? Sim. Eu posso orar pelos santos? Sim. Mas não esqueça uma coisa, que é o que a doutrina nos esclarece. Nós podemos orar aos nossos intercessores. Mas as coisas em nossas vidas só acontecem com a permissão de Deus. Eles podem ser os intermediários, mas é Deus que determina se o que eu pedi, o que eu orei ali, vai acontecer ou não comigo. Porque na prece, eu tenho 3 movimentos. Eu louvo, eu agradeço e eu peço. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque o pedir é o que vem na frente. Como é que é a minha prece aí? Eu só sou daqueles que só pede? Ou eu já estou naquela condição de agradecer? Porque na Bíblia, né? Tá o quê? Em tudo dai graças. Como é que eu oro? Mas, Rosana, eu estou doente. Como é que eu vou agradecer pela doença? Então, como essa doença foi formada? Eu preciso entender sobre isso. Porque eu vou achar que é castigo divino. Que eu fiquei doente porque Deus quis. Ou então que o meu ente querido morreu porque Deus quis. Entende como a gente bota tudo na conta de Deus? E onde é que fica a minha responsabilidade nisso tudo? Como é que eu lido com meus sentimentos? Já ouviram falar em doenças psicossomáticas? Pois é, né? Eu, através dos meus pensamentos e sentimentos, eu crio a doença para mim. E muito mais do que eu posso imaginar. E hoje a neurociência explica isso de uma maneira maravilhosa. Assim como, desde lá da década de 80, os cientistas vêm comprovando que a oração, através de imagens, né, que é a tomografia e a ressonância, a oração, ela ativa uma área aqui do meu cérebro. Ativa a área do bem-estar, da recompensa. Já comprovando o que a doutrina espírita, desde lá de 1800, né? Com o Livro dos Espíritos, 1857, se eu não me engano, me perdoe, porque eu, 57, já falava. Por quê? Porque a doutrina espírita fala de oração no Evangelho, mas não só no Evangelho. No Livro dos Espíritos também. Na Gênese, ela dá uma pincelada. Tem um livro maravilhoso que se chama O Céu e o Inferno, que ali explica maravilhosamente para onde nós vamos depois que eu desencarno, que é uma curiosidade do ser humano. Já pararam para pensar? Todo mundo fala, eu quero ir para o umbral. Se eu conseguir chegar na casa de Miguel, eu já vou ficar muito feliz, né? Então eu preciso saber, e o que vai determinar o meu passaporte? É quem eu sou no meu íntimo, minhas emoções e meus sentimentos, a minha moralidade. Esse é o meu passaporte para o mundo espiritual. Mas a notícia boa para nós encarnados e para os nossos irmãos que estão aqui desencarnados é que se a gente errando, e a gente erra, né? A gente não acerta 100%.
nós temos a oportunidade de reencarnar. E estar aqui de novo. Muitas das vezes, aquele meu bisavô é o meu neto de hoje. E que eu tinha uma ligação assim, eu cheguei a conhecer a minha bisavó. Isso é uma felicidade. Estou aqui denunciando a minha idade, mas tudo bem. Mas é tão bom ter conhecido a minha bisavó e saber que ela já reencarnou. Eu não sei quem é, mas eu sei que ela já reencarnou. Esse é o ciclo da vida. Essa é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque se eu errei aqui e agora, eu tenho a oração como ferramenta para me auxiliar. E auxiliar aquele que foi. E eu posso também, através do meu pensamento, emitir uma vibração de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Assim como, se eu pensar de uma maneira negativa, pensamento, para aquele meu ente querido que partiu, ou então que ele não seja tão querido assim, né? Porque, infelizmente, às vezes nós somos cruéis, porque a gente também, né, fala o quê? Ouve o quê? Tinha mais é que partir. Gente, isso corta. Por isso, vamos refletir sobre que pensamentos eu estou emitindo para o meu ente que já partiu. Porque aquilo que eu penso a respeito dele chega. Da mesma forma que a minha voz chega lá para a última pessoa, porque o som, né, é propagado pelo ar, o meu pensamento é propagado pelo quê? Pelo fluido cósmico universal, que está em todo. É o todo que nos rodeia. Então, seja onde o nosso ente querido estiver, ele vai receber as minhas vibrações. E que a prece, baseada no amor, na caridade, possa ser a minha bandeira. Porque assim como hoje eu oro pelos meus entes queridos, seja a maneira que cada um aqui ore, amanhã sou eu que vou precisar dessas preces. E por isso Jesus falou, né? Aquilo que fizeres ao outro, com certeza vai voltar para ti. Então, eu convido a vocês, porque o tempo já se foi, e eu nem consegui ler o que eu tinha para ler. Ah, pode ir mais? Mais 5 minutinhos? Então vamos lá. Então vamos continuar. Por quê? Só para ler aqui rapidinho para vocês, no item 9, ele fala assim: a prece é uma invocação, ou seja, é pedir um auxílio para aquele que a gente ora, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Foi o que eu falei ainda há pouco. Podemos orar por nós mesmos ou pelo outro, encarnado e desencarnado. Quando sabemos que o nosso ente querido está em aflição, ou ele vai fazer uma prova, ou ele vai buscar um emprego, ou ele vai fazer qualquer outra coisa, uma viagem, vai com Deus. Isso é uma prece. Porque é o que eu emito, é o sentimento que vai com essas palavras. Vai com Deus. Olha a importância da prece.
Eu lembro uma vez que eu estava lá, já tem um tempinho, naquela época da dengue hemorrágica, eu tive dengue hemorrágica, então eu não sentia nada, mas estava com dengue hemorrágica. Quando eu entrei no Salgado Filho, naquele momento que eu estava ali aguardando a ser atendida, uma pessoa estava desencarnando. O movimento foi, né, lá na sala vermelha, uma pessoa desencarnando. O que eu fiz? No mesmo instante eu entrei em prece por aquela pessoa. Mas no mesmo instante eu senti como caindo sobre mim um véu. Acredito que tenha sido de proteção, de amparo, de auxílio. Porque quando a gente ora pelo outro, vocês sabem o que é efeito bumerangue? Bumerangue, quando você joga o bumerangue, ele volta para você. Essa é a ação da prece. Eu lanço para o outro, mas eu também me beneficio. Porque quem é o dínamo gerador? Sou eu. Da mesma forma, se eu emitir um sentimento de raiva, de insatisfação, seja lá o nível que for, né? Eu vou lançar. Mas, lembre-se sempre disso. Efeito bumerangue. Ele vai e ele volta. Por isso a gente não precisa do agouro de ninguém, né? Porque nós mesmos somos nossos agouros, se dependendo dos nossos pensamentos. Por isso, tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim: por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para nos falar. Eu acho que é mais ou menos isso. É uma música gospel. Eu gosto de música gospel. É um louvor, né, que eles falam. Por isso, seja o momento que for, seja para o seu ente querido que já foi, ou ainda está aqui, ou está debilitado, utilize dessa ferramenta da oração para que os seus dias sejam de paz, sejam de glória, sejam de amor. Porque a paz no mundo começa em mim. O amor que eu quero ver no mundo, todo o bem-estar do mundo, começa em mim. E quem sou eu? Que tipo de espírito eu sou? Eu preciso pensar nisso. E para ajudar a todos nós, né? Eu sempre gosto de convidar, porque não dá tempo para a gente ler tudo. Busquem o capítulo 27 e 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre prece e seus benefícios. E com certeza, os nossos dias vão ser mais leves. Eu agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos. Rosana, nós queremos ir para o nosso lar, que fica no umbral. Para o umbral a gente não quer ir, né? A gente quer desviar ali. Mas foi muito bom. Sempre nos traz uma reflexão, né? E você falou da prece, da forma de fazer a prece, calorosa. Eu convido você para fazer a prece final de hoje. Bom? Por favor. Eu criei por hábito a iniciar, eu aprendi, né? A iniciar as minhas preces assim, unindo os nossos pensamentos, trazendo a imagem de Jesus, cada um do seu jeitinho, aquela imagem do Mestre querido que mais toca o seu coração. Para te agradecer, Divino Mestre,
por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que a Casa de Miguel nos oferece através desta reunião, a nos unirmos em teu nome, para te agradecer por todas essas experiências que nos chegam, porque aprendemos contigo, Senhor, que aquilo que chega em nossas vidas é bênção ou é lição. E essa lição serve para todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui também chegamos num dia como esse, onde a prece da saudade nos ajuda a lembrar desses entes que partiram. E rogamos a Ti, Senhor, que as nossas melhores vibrações alcancem cada um desses irmãos que passam agora os seus nomes em nossos pensamentos, onde rogamos a Ti a misericórdia, o amor, que eles possam compreender todo esse momento que está acontecendo em suas vidas, que eles sejam consolados, assim como nós, Senhor, que através dessa doutrina bendita podemos compreender um pouquinho mais da nossa vida, desse estágio de encarnados e desencarnados. Porque hoje sabemos que a vida muda o tempo todo para que a gente possa crescer. Por isso, Senhor, a cada encontro contigo, te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que de Ti recebemos, hoje e sempre. Fique conosco, Senhor, nessa segunda parte da nossa reunião. E por ora, te agradecemos a Ti e a Deus, nosso Pai. Graças a Deus, graças a Jesus.